Olá, tudo bem? Eu sou Alcides. Gostaria de convidá-lo a considerar algumas ideias a respeito do pleito que vai ter aí dia 2 próximo, né? Importantíssimo para o Brasil, para nós individualmente, e gostaria de contribuir oferecendo uma forma bastante objetiva de tomar sua decisão baseada em fatos e não em ideologias apenas, né? Aliás, estão querendo criar uma ideologia, ainda não há uma ideologia, né? A direita brasileira, ela está encantada com a iminência, né? A ter assomado a presidência. E eu considero que isso não é a direita brasileira. Eu sei que a direita brasileira pode muito mais, pode ser sensata, pode ser honesta, não precisa recorrer a subterfúgios como fake news, como criar pressões assim absurdas em cima de coisas que não são fatos, né? Por quê? Essa pretensa direita que está aí, na verdade uma direita radical, extremamente radical, precisa criar uma cortina de fumaça de forma que ninguém tenha tempo e talvez paciência para apreciar os números de uma administração que já tem 3 anos. Não precisamos voltar a 2010, 2007, 12, 14, ok? Para verificar o que essa administração fez. Vale, claro, ver o que foi feito no passado e comparar com o presente. E aí sim a gente poder avaliar. Estamos falando com uma administração que vale a pena repetir? Vale a pena a gente recorrer a essa fórmula novamente? Então, observe, eu resolvi produzir esse vídeo apenas porque eu fui provocado. Recebi um vídeo hoje não solicitado, que é essas pessoas que assumem também o seu papel de propagar ideias, né? Tentando construir em cima disso. Não vejo nenhum problema. Apenas que o conteúdo em questão, que começa com a famosa frase "eu não quero fazer qualquer propaganda política", blá blá blá, e acabou caindo na vala comum da ideologia, né? Como se a ideologia disso ou daquilo, da esquerda, de direita, de A ou de B, fosse o fiel da balança para essa eleição. O que eu acho que vale muito é o que as pessoas fazem com as suas ideologias. E aí está o problema, tá? Então, só para a gente ter um ponto de partida, né? O vídeo em questão, não tem o nome da pessoa, infelizmente. O meu é Alcides, tá? O da pessoa ele não mencionou. A pessoa diz que o candidato A, ele defende Deus, defende valores da família, e o candidato de oposição, ele defende o aborto e é pela política de gênero e por aí vai, né? Vamos embora. Então, sobre essas coisas, né? Essas coisas, essa fumaça, essa cortina toda, eu gostaria de colocar algumas ideias, alguns conceitos que eu tenho comigo. Primeiro, quem fala em Deus a todo instante numa campanha política está transformando Deus em cabo eleitoral. Os evangélicos são quase 30% da nossa população atual. E observe, não há como persistir fé no coração de quem está destituído de piedade e não tem a mínima empatia para com vítimas, desabrigados, necessitados. Quantas oportunidades se apresentaram ao longo desses 3 anos para que tal pessoa manifestasse o mínimo de humanidade? Isso nunca aconteceu.
No último episódio, tivemos o vexame de ir a um velório oficial da Rainha da Inglaterra e nem isso foi respeitado, foi transformado em palanque. Não sou eu que estou dizendo, a imprensa internacional toda. É uma vergonha. Eu, como brasileiro, me sinto envergonhado. Mas vamos partir para o próximo tópico. Família. Quem preferiu colocar ideologia, praticar a sua ideologia e com isso protelou a compra de vacinas, é o responsável direto por mais de 400 mil mortes que poderiam ter sido evitadas com a vacina. Apenas que o timing, sabe, vai olhar os meses e as decisões, quanto tempo demorou para se tomar decisões, nós vamos ver que a propagação da epidemia alavancou de uma forma que poderia ter sido aplainada caso tivéssemos reagido no momento certo. Não sou eu que digo, consulte qualquer epidemiologista, ele vai te mostrar isso. Então, eu não falo em 700 mil mortes atribuídas a esse cidadão. 400 mil pelo menos, sim. É um holocausto brasileiro e tem um nome responsável por isso. A família brasileira, voltando à questão família, a família brasileira foi ferida profundamente por esse comportamento, esse desleixo, essa não importância para com a vida, essa menos-valia para com as pessoas que estavam necessitando de tratamentos reais e não de ficções, coisas baratas, coisas sem qualquer fundamento. Se partisse isso de qualquer outra pessoa, poderíamos até pensar, mas partiu de um presidente da República, alguém que não tem postura de estadista, sabe? Se comporta como se estivesse num boteco. Aliás, se expressa sempre como estando num. Não tenho problema com botecos, apenas que eu acho que há comportamentos e comportamentos. Questão do aborto. Acusam a oposição de que é pró-aborto. Olha, veja a nossa Constituição. A mulher tem o direito de decidir se prossegue ou não com uma gestação indesejada. É simples, está na lei. Quer mudar a lei? Vá pelo caminho certo. Gênero. Que há uma política de gênero. A Constituição também garante o livre-arbítrio. As pessoas tomam decisões e fazem escolhas sobre suas vidas. É um tópico que eu acho que nem deveria ser discutido. Perceba que estamos tomando minutos preciosos falando de ideologias e não vai levar a nada. É isso que acontece com essa discussão, quando esse governo promete e puxa a conversa para a ideologia. Por quê? Porque os números acabam com toda a discussão. Olha só, no portal da transparência, você pode entrar lá e pesquisa despesas em políticas públicas e verifica de 2014 a 2022, que é o lapso de tempo que os dados estão disponíveis. E aí eu fiz o trabalho, tá? Eu fiz para você isso aqui. Despesas de políticas públicas de 2014 a 2022. Essas políticas públicas são políticas da presidência, do executivo. É do governo, não é uma política de Estado. O governo escolhe fazer, ok? E escolhe se prossegue com um programa herdado do outro governo, ou abandona, ou cria um outro. Esse governo parece que ele fez essas duas coisas. Abandonou quase tudo e aquilo que valia apoio ou votos, na visão dele, ele prosseguiu mudando de nome, né? Ok? Então, políticas públicas voltadas à saúde, alguns programas que eram vigentes de 2014, 15, 16, 17, até 2018. 2018 já apagar das luzes. Então, Mulher Sem Violência, Rede Cegonha, o programa de UPAs, construção de UPAs,
Melhor em Casa, um programa de atendimento domiciliar de saúde. SOS Emergência. Quantos de nós já fomos beneficiados por essas equipes? Viver Sem Limites, um programa para portadores de deficiência. Pois bem, esses programas todos, ao longo de 2014, 15, 16, 17, 18, receberam verbas públicas do governo central. Então, só para falar aqui de 2016 para frente, eu tenho aqui despesas públicas em bilhões. 2016, 34,7. Nesses programas que eu acabei de citar, 34,7 bilhões. Porque o mais pesado, é claro, é o Brasil Sem Miséria. E tinha também o Ciência Sem Fronteira. Em 2016, 34,7. 2017, 37,5 bilhões. 2018, 32 bilhões. 2019, 35,9 bilhões. 36 bilhões praticamente. 2020, 661 mil. 2021, 554 mil reais. 2022, puxa, melhorou, 1,2 bilhão. Gente, até 2018, esses programas, 2019, esses programas receberam 35,9 bilhões. Lembre-se que em 2019, o orçamento foi votado em 2018. Portanto, o novo governo que começou em 2019, ele não teve poder de alterar, já estava no orçamento. Então eram 35 bilhões. Só que no ano seguinte, 2020, já um orçamento desse governo atual, simplesmente todos os programas foram zerados. Não receberam mais nenhuma verba 2020, 21, 22. Zero. O que aconteceu nesse mesmo período? A partir de, olha só, as emendas parlamentares que começaram a acontecer em 2018, isso está no portal da Transparência, 2018, 11,3 bilhões em emendas parlamentares. 2019, 12,9 bilhões. 2020, 35,2 bilhões. Esse número te lembra alguma coisa? 2021, 33,4 bilhões. Olha só que interessante. 2018, 32 bilhões. 2019, 35 bilhões. 2020, o número sai das despesas políticas públicas e vai todinho para emendas parlamentares. Você entendeu? Há uma relação de causa e efeito. Esse governo preferiu tirar dinheiro de programas públicos enraigados já, que já estavam com uma clientela em todos os níveis, mulheres, UPAs, seguranças públicas, Melhor em Casa, SOS Emergência, Viver Sem Limite, Brasil Sem Miséria, Ciência Sem Fronteira. Tirou esse dinheiro todo de gastos públicos e passou para emendas parlamentares. Olha, portal da transparência.gov.br. Se você quer um bom motivo para tomar uma decisão baseada em fatos, pesquise você mesmo e você vai fazer o voto certo. Que é o quê? Tirar esse povo do governo. Até hoje eles estão deslumbrados sobre como conseguimos ser governo. Eles estão deslumbrados. Veja que eles não têm um governo de fato, né? Temos um ministro da Economia que é tudo menos ministro da Economia. Dá licença, senhor Guedes. Vá fazer lição de casa. O senhor é uma vergonha para a sua profissão. Fique bem, eu sou Alcides. Estou à disposição de vocês.